Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante para a sua vida e para a minha vida também, que é a palavra do Senhor, a qual nos ensina a mudar os nossos passos para ir adiante e nunca voltar atrás, e nem ir pela direita e nem ir pela esquerda, sempre seguir em frente, como está escrito que o Senhor Jesus veio para todos, para salvar os que se haviam perdido. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, que está escrito ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 2 até o versículo 8. Uma passagem muito importante, quando o profeta Isaías descreveu, avisando o povo de Israel que só o Senhor é Deus. Está escrito desta maneira: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti, e o povo por tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Darei ao norte e ao sul. Não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, e eu os formei e também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e o surdo que tem ouvido. Meus amigos e minhas amigas, essa é uma palavra muito importante aqui nesse versículo 8, que se diz assim: trazei o povo cego que tem olho e o surdo que tem ouvido. Esta é a palavra que Deus ensina para todos aqueles que são chamados, para todos aqueles que Deus tem um plano em sua vida, porque eu também era cego, eu tinha olho, mas eu também era surdo e tinha ouvido. E quantos ainda, mesmo com a palavra de Deus na mão, mesmo sentado no banco da igreja, ouvindo o pastor, o pregador, o missionário, aquele homem de Deus distribuindo a palavra do Senhor, ele não está vendo e ele não está ouvindo aquilo que o pastor está falando. Ele está ouvindo e vendo outras coisas que parecem ser melhor, que parecem ser mais convincente a nossa vida. Mas a palavra do Senhor, ela é em primeiro lugar em todas as consequências que nós estamos passando, seja na calmaria ou seja no desespero, porque a palavra do Senhor, ela vem para nos calmar, porque diz assim, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Este é o resgate que o Senhor tem e quer que você veja. Porque o que ele diz, aquele povo,
que estava desesperado naqueles dias ali naqueles lugares onde eles estavam. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é constante, mostrando aquilo que nós devemos de ter e seguir e fazer, mas nós deixamos de lado. Nós olhamos para o mundo que só tem tristeza, amargura, que só tem destruição. Nós não percebemos que o Deus que criou os céus e a terra, aquele que nos criou também, Ele quer dar o de melhor que Ele tem para nós. Porque olha o que Ele diz aqui: quando passares pelas águas, estarei contigo. Nós pode passar em qualquer dificuldade que nós estamos, que tem para a nossa vida. Talvez nós estamos passando horas difíceis de entender, de compreender por que nós estamos ficando desse jeito, por que nós estamos vivendo dessa forma. Será que não poderia ser melhor? Mas Deus está dizendo: quando passares pelas águas, estarei contigo. Nós podemos passar em qualquer situação difícil que seja. Deus está conosco, Deus está ao nosso lado. É nós que não estamos vendo e enxergando, porque Ele diz aqui: trazei o povo cego que tem olho e os surdos que têm ouvido. Vejam bem como a palavra de Deus, ela quer ensinar, ela quer te orientar para que você nunca desanime da luta, porque a vitória só vem quando lutamos, quando nós tentamos, quando nós não desistimos, quando nós nos persuade. É isso, porque a vitória não vem voando e cai em nossas mãos, não, porque para nós conseguir a vitória, nós temos que lutar bravamente, nós temos que estar sempre de olhos abertos, não dar espaço para o inimigo, nem quando nós piscamos os nossos olhos. É isso que Deus quer que nós fazemos, porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba em seu lugar. Vejam, porque quando o povo de Israel, eles estavam passando por uns momentos difíceis, porque naquela época toda a terra estava desnutrida, não tinha nem alimento, mas ali Deus nomeou um certo homem chamado José. E aquele homem, ele sempre buscava o melhor para a sua vida. Ele nunca desanimou. Olha o que aconteceu com ele. Até os seus próprios irmãos, a sua própria casa, a sua própria família, desfizeram dele. Jogaram ele num poço. Só que Deus tem algo, igual Ele está falando aqui: quando passares pelas águas, estarei contigo. E assim foi com aquele homem. Ele estava dentro daquele poço clamando, e passou aquele povo, e tirou ele de lá e levou. E um certo centurião comprou aquele homem. Mas aquele homem, ele era persistente a Deus. Ele buscava Deus a todos os instantes da sua vida. Ele era fiel ao seu Deus. E ali, aquelas pessoas olhavam nele, e ele era um jovem, vistoso, de boas aparências. Ali ficaram com inveja dele.
E ali fizeram algo, mas que não era pela ideia dele, foi o inimigo que queria derrubá-lo. Mas ele sempre persistia em buscar a palavra de Deus. Ele sempre estava concernente a essa palavra: quando passares pelas águas, estarei contigo. E ele sempre dizia que Deus estava com ele, que o Senhor estava com ele. Mas ele teve que lutar. E ali ele foi condenado. Ele ficou alguns anos na prisão. Mas sempre Deus estava com ele. Pensa bem aqui, ó. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E esse homem chamado José não desanimou, nunca desanimou, nunca perdeu a confiança no seu Deus. Ele sempre buscava. E um certo dia, Deus mostrou para aqueles seus companheiros o que ele fazia. E assim o rei, o faraó estava desesperado. Então chegou aos ouvidos que aquele homem poderia fazer alguma coisa. E aquele homem fez. E José foi tirado ali da prisão e foi levado. Aí aquele homem o rei disse que não tinha ninguém que era igual àquele homem. E por isso nós devemos compreender e entender que quando passares pelas águas, estarei contigo. Nós podemos passar em qualquer situação difícil de nossa vida. Nós temos que estar na presença de Deus a todo instante. Nem que a laje da nossa casa esteja caindo em cima de nossa cabeça. Nós temos que ter confiança em Deus que ela não vai cair. Porque aquele que é de Deus, Deus não desampara. Deus sempre está por perto. Seja lá o que tiver de acontecer, Deus está por perto e livra de todo mal. Igual aqui, porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate. Pensa bem como que é a palavra de Deus. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Oh, aleluia! Deus é maravilhoso. Deus não deixa que nós caímos em abismo. Se nós estivermos na sua presença, segurando a sua mão, nunca jamais cairemos em abismo. A noite pode estar escura do jeito que tiver, mas os olhos de Deus, Ele vê tudo e segura pelas nossas mãos. E assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Oh, que coisa maravilhosa! Deus quer livrar você de todas essas consequências que você está passando, que nós passamos gradativamente. Quantas coisas ruins nós temos passado nesses últimos tempos. Quantas coisas ruins. Mas Deus não desampara jamais ninguém que está na tua presença. Aquele que está com Ele. Deus sempre quer o melhor para você. E todos que são chamados pelo meu nome, que eu os que criei, para minha glória, eu os formei e também os fiz. Talvez nós pensamos que nós viemos do nada. E talvez por uma fase talvez de aconchego, de amor. Mas Deus sempre teve um plano na sua vida. Deus sempre teve um plano na sua vida.
E você tem que entender que você não veio aqui sem razão nenhuma. Que você não veio aqui só para ouvir, falar, chorar, gritar. Não, você veio aqui porque Deus tem um plano na sua vida. Eu vim aqui porque Deus tem um plano na minha vida. E hoje eu estou aqui falando para você o que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus faz. Porque trazei o povo cego que tem olho, eu surdo que tem ouvido. Pensa como que a palavra de Deus, ela quer fazer no seu coração, ela quer fazer na sua vida, ela quer te dar de melhor. Vejam bem, meus amigos e minhas amigas, porque eu também era cego e eu também era surdo. Eu tinha ouvido e não ouvia, eu tinha olho e não enxergava. Mas hoje, graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter me concedido esta palavra. Que um dia alguém perguntou para mim se eu queria aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador. Será que eu devia de recusar? Muitas vezes eu pensava, será que isso vai adiantar alguma coisa? Mas, mesmo assim, eu joguei a dúvida de lado. Não teve dúvida no meu coração. Eu levantei a minha mão e aceitei esse Senhor glorioso que um dia Ele entregou a sua vida por mim. Aqui diz aqui, ó. Diz aqui que perdi aqui um pouquinho. Mas diz aqui que Ele deu a terra, Ele deu tudo, deu a sua vida por nós. E nós devemos ser fiel a Ele, porque Ele é um Deus glorioso. E a todos aqueles que são chamados pelo meu nome, e eu os criei, e os que criei para a minha glória, eu formei e também os fiz. Meus amigos e minhas amigas. Aqui, achei o versículo que está aqui. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. A palavra de Deus, ela é justa, fiel e verdadeira. Se você tem alguma dúvida, meu amigo e minha amiga, em seguir este caminho, porque o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma coisa maravilhosa. E nós devemos de seguir este caminho, porque esse caminho não tem barreira, não tem pedágio, não tem montanha, não tem ladeira, não tem nada. É um caminho reto, não tem curva, é um caminho reto, onde devemos seguir, que jamais nós iremos perder. E eu fico por aqui, e que Deus há de abençoar a sua rica e santa palavra. E assim seja, em nome do Senhor Jesus, o nosso querido e amado Salvador.